Bom dia, 5h17, segunda-feira, 6 de outubro, uma bênção, mais uma semana se iniciando, e a semana ela vai ser conforme a gente determina. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não quer se posicionar para que elas aconteçam. Então a gente tem que determinar, a gente tem que estar sempre alegre, sempre estar lá em cima, para a gente avançar. Hoje o tema é perdão e cura interior. Para mim é um dos temas mais importantes, porque nós só vamos alcançar as coisas de Deus, só vamos prosseguir em qualquer área da nossa vida se nós perdoarmos, que para mim o significado de perdão é você tirar pesos e nós curarmos o nosso interior. Não é algo fácil e não é algo que acontece só uma vez. É algo que tem que ser feito constantemente. E quem é o maior beneficiado diante dessa situação, diante da decisão de perdoar e de se curar? Somos nós mesmos. Nós temos o costume sempre de olhar para os outros. Mas se a gente sempre olhar para nós mesmos, as coisas vão ficar mais fáceis, mais leves. Fácil, é difícil as coisas serem fáceis nessa vida. A gente, até o que é muito fácil, a gente tem que desconfiar. Porque parece que a gente tem que ter aquele gostinho de vitória, né? Persistir, lutar. Mas a vida ela não é para aqueles que ficam acomodados. E tem gente que se acomoda até mesmo com a falta de perdão, a falta de olhar para si. E isso torna a pessoa tóxica. Já foi falado aqui, né? Pessoa que só fala do outro. Então, a pessoa tá cheia de mágoa dentro de si, precisando arrancar um monte de coisa, um monte de peso, mas fica olhando pro outro, não prossegue. A sua vida gira em torno dos outros e às vezes falando mal dos outros. E isso não leva ninguém para nenhum lugar. Então, vou começar aqui lendo Salmo 51. Para mim é o salmo mais lindo que tem, é um dos mais lindos. E é uma oração de Davi. Então vamos ler Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui é um pedido de Davi. Davi, ele tinha errado, pecado, feito uma coisa muito feia diante de Deus e de repente ele foi confrontado. Ele errou, né? Pecou com Batseba e foi continuando a sua vida como se nada tivesse acontecido. Aí Deus enviou o profeta Natan para falar com Davi e descrever ali uma história. Aí Davi, né, respondendo o profeta Natan, queria agir com justiça na história que foi passada. Aí ele falou, Natan falou que aquela história era dele, era referente a ele, o que ele tinha feito de errado. Aí Davi caiu em si e foi buscar o Senhor, né? Foi se arrepender diante de Deus. Então, aqui uma das partes desse salmo é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o que isso tem a ver com a gente liberar perdão e ter uma cura interior? Isso tem a ver que o perdão, a falta de perdão é você carregar o fato ocorrido, o que te machucou, a pessoa que te machucou. Tem fatos que acontecem na infância, casos que acontecem na infância. Então tem pessoas que passam anos, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e viveu a vida inteira com aquele peso da falta de perdão. Então a falta de perdão,
perdoar é um benefício para o perdoador, porque quem perdoa torna-se leve, torna-se hábil para viver o novo. Quando a gente não perdoa, nós estamos carregando o ofensor, nós estamos revivendo todos os dias aquela situação. Então, perdoar é tornar-se leve. Perdoar é uma decisão. Tem perdão que você consegue liberar assim na hora. Tem perdão que é um processo. Então, você toma a decisão de perdoar e você entra nesse processo de liberar a pessoa. Porque às vezes o fato deixou tão marcante, uma dor tão grande. Tem gente que escreve: eu decido perdoar tal pessoa por isso, isso, isso. Há várias formas de você praticar a liberação de perdão. Então, quando você libera a pessoa, você libera o outro. Tem um ponto interessante também, é que se nós estivermos com algo contra uma pessoa, né, a gente corre o risco das nossas orações serem impedidas. Então, quando você tiver algo com alguém para resolver, vai lá, resolve. Né? Jesus ele falou: se você tiver algo contra o seu irmão, for dar oferta no altar e lembrar disso, deixa a sua oferta, resolve com o seu irmão, depois volta e entrega a sua oferta. Então, o perdão, a falta de perdão atrapalha Deus agir na nossa vida. Outro ponto também é que se nós olharmos para nós mesmos, para os nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso falar, nós somos pecadores e errantes. Então, da parte de Deus, todos precisam de perdão, porque nós somos injustos. Nós, por natureza, né, por causa da natureza de Adão e de Eva que pecaram, nós somos pecadores. Então, nós carecemos do perdão de Deus sobre a nossa vida. Se fosse ver a dívida que nós tínhamos com Deus, era uma dívida muito grande, uma dívida impagável, porque Deus ele é tão santo, ele é tão puro, que a presença dele se lança contra o pecado, de tão santo e tão puro que ele é. Então, se a gente não perdoa a outra pessoa, a gente está esquecendo de o quanto que nós fomos perdoados por Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensinou a gente orar assim: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha a comparação. Você tem esse crédito diante de Deus de você falar: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoei tal pessoa. Você consegue se chegar a Deus diante disso? Ou você quer se vingar, que tem sede de vingança? É diferente a vingança da justiça. Olha que forte isso. A justiça é que a pessoa receba a mesma dose, né, que ela seja julgada e receba conforme ela fez. E a gente tem que ansiar pela justiça. Mas a vingança é nós nos sentirmos bem em um outro estar passando por outra situação. É forte. A vingança revela o nosso coração. Nessa é um coração que não perdoa e que quer ver o outro mal. Mas a justiça, ela não vai envolver nós, ela vai envolver o outro. Ela vai envolver a pessoa, o infrator, de acordo com os atos dele. Então, eu prefiro a justiça. E em Mateus capítulo 5, deixa eu até abrir aqui, tem as bem-aventuranças. E Jesus ele falou
Sermão do Monte, né, que fala sobre várias coisas. E Jesus, ele falou, né, sobre vários pontos. Deixa eu ver. E um deles é: bem-aventurados que têm sede de juízo. Capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como é bom nós esperarmos a justiça de Deus. Não tem justiça melhor, mais justa, porque Deus, ele sonda a mente. Ele sonda os corações, ele sonda as intenções. Então, quando ele julgar, ele vai julgar de perfeita harmonia, né? Ele vai ver. Por quê? Tem pessoas que são más? Tem. Nós podemos lidar com essas pessoas? Sim. Mas nunca isso tem que dizer a respeito a nós. A atitude do outro, o erro do outro é do outro. Não diz a respeito a mim. É claro que a gente tem que anunciar a verdade, sabe? É claro que a gente tem que se posicionar. É claro que a gente tem que falar o que a gente acredita. Não tô falando disso. Mas o outro não pode me corromper. O outro não pode mudar os valores que eu carrego em mim. O outro não pode mudar a essência que eu carrego em mim. Mais vale viver uma vida inteira na paz de Deus, que excede todo entendimento, do que ficar uma vida inteira remoendo amarguras, dores, remoendo sede de vingança, querendo isso, corrompendo o nosso coração. É como um câncer nós alimentarmos esse sentimento, sabia? É como nós estarmos alimentando células malignas no nosso coração. E nós mesmos estamos alimentando. É melhor a gente cuidar da nossa vida, falar, deixa essa pessoa viver a vida dela, deixa essa pessoa seguir os caminhos dela. É claro que você tem que se proteger se você passou por algum tipo de crime, denunciar, procurar seus direitos. Não tô falando disso. A lei, ela está aí para ser cumprida, tá? Mas eu tô falando do seu coração, de você ficar carregando isso, de você ficar com dores, né? Suas emoções não estarem liberadas, suas emoções estarem com peso. É disso que eu tô falando. De a gente impedir de viver coisas novas, de olhar para nós mesmos e de ver o nosso valor. Às vezes a gente mede o nosso valor pelo que a gente passou. Tem muita gente que... Só que olha como que é interessante que a gente precisa focar na nossa cura interior. Porque tem pessoas que se desvalorizam porque teve uma infância difícil. Só que do jeito que eu me enxergo, é a mensagem que eu vou passar para o mundo. Do jeito que, se eu estou bem comigo mesma, se você está bem com você mesmo, se você, independente de qualquer coisa, você abrir um sorriso nos ambientes onde você estiver, você transmitir algo de bom, porque você tem algo bom dentro do seu coração, onde você for, você vai carregar essa mensagem. Você vai impactar positivamente os ambientes, a vida das pessoas que estão te cercando. Agora, quando você não consegue ver o seu valor, você se diminui aonde você estiver. E tem gente que, por fatores, não se enxergar, não ver, não conseguir se olhar no espelho e não conseguir ver o valor que tem em Deus, isso já faz ela chegar nos ambientes de cabeça baixa, se diminuir, sempre estar numa posição de servo, não estar numa posição da pessoa que toma decisão, sempre estar vivendo em prol de o que uma pessoa está falando para ela fazer. Vai limitando em várias situações. Às vezes a pessoa ela poderia fazer algo, empreender,
viver algo extraordinário, mas não faz porque não consegue ver a capacidade que tem dela, o valor que tem nela, o valor que Deus colocou nela, um valor que excede ao preço de qualquer coisa mais cara desse mundo. Está dentro de nós, está em nós, somos nós. É a mensagem que a gente carrega, são os valores que a gente carrega, são os princípios inegociáveis. É o que a gente carrega no nosso coração. O que a gente carrega no nosso coração, a gente transmite. A gente passa, tem pessoas que querem ficar perto, é como se a gente fosse um imã. Pessoas querendo estar perto de você, porque você está carregando algo precioso dentro do seu coração. É muito melhor isso. É muito melhor ser leve, não ser peso para ninguém, nem para nós mesmos. Viver uma vida todo dia renovando o coração. Viver uma vida todo dia curando-se, limpando-se diante de Deus. Olhando para nós, vendo que nós somos falhos, nós somos fracos. Porque o que nós alimentamos é o que vai ficar mais forte em nós. Os pensamentos que nós alimentamos, os sentimentos que nós alimentamos, é o que vai sobressair. Se eu alimento o meu passado, eu sempre vou estar revivendo aquela situação. Porque o cérebro, ele não sabe discernir pensamento da realidade. Se você está visualizando algo, se você está imaginando algo, para o seu cérebro aquilo já está acontecendo. Agora imagine se você está focando somente no seu passado. Você está revivendo tudo de novo. Você está passando pela dor novamente. Só que você não começa a treinar isso. Passou um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. 1 ano tem 365 dias. 10 anos tem 3.650 dias. Você revivendo a mesma coisa por 3.650 dias. Vale você perder 3.650 dias da sua vida que não vão voltar mais? Vale a pena? Vale a pena você deixar de viver o novo? Thalita, e como eu vivo o novo? 70% da nossa mente tem que estar no presente. Preste atenção. Nós estamos recebendo tantas informações com pensamentos acelerados. Não é nem ansiedade, tá? É excesso de pensamento. Que quando a gente vai lavar uma louça, nós não estamos 100% presentes. Nós sempre estamos pensando. Imagine. Quando você vai tomar banho, você não está 100% presente. Já está no automático. Porque você faz já sem ver. Pega o shampoo, passa o cabelo, passa o sabonete, pronto. Sem ver, sem estar presente. Sem estar analisando. Sem estar sentindo a água. A não ser que você tome um banho gelado. Mas, na maioria das vezes, está pensando em outras coisas. Faz tudo automático. Isso faz com que a gente não viva por inteireza, de forma inteira, o momento. Eu não lembro se é 10% o futuro, ou 20%. E o futuro, ele tem que ser planejado. Você tem que colocar diante de Deus, você tem que visualizar. Tipo, como que eu vou estar aqui daqui a um tempo? Se visualiza feliz, se visualiza com a sua família. Ah, Thalita, mas minha família ficou destruída. Mas se visualiza. Deus, ele pode colocar uma nova pessoa no seu caminho. Deus, ele pode curar tudo. Visualiza um futuro certo, cheio de esperança e paz. Tem até uma música do
do trono que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. Se nós formos imaginar o nosso futuro, que é bom nós colocarmos diante de Deus diariamente, que seja para visualizar uma família restabelecida, algo novo, igual ao Apocalipse, um novo céu, uma nova terra, um futuro certo, seus filhos alinhados, o seu futuro profissional alinhado, sua vida feliz. Sinta isso, coloque isso diante de Deus e depois viva no presente. Olha que saudável isso. Eu queria que você sentisse isso, sabe? Que eu conseguisse transmitir isso, ao invés de você ficar carregando as dores de várias coisas, de fatores negativos, está determinando dentro de você quem você é. Você viver em estado de presença no hoje, sempre trazer a sua mente para o presente. É um exercício, tá? E você imaginar um futuro promissor para você, um futuro alegre, um futuro de conquista. Quem limita isso somos nós mesmos. Tem gente, nós sabemos, porque a gente sempre vê um caso, né? Jogador de futebol que morava na favela, que carregava carrinho e se tornou um grande jogador e foi até chamado para... brasileiro, tá? É que eu não lembro o nome dele. Que foi até chamado para estar no palácio da rainha da Inglaterra. Por quê? Porque não parou diante das situações. Agora, outras pessoas, médicos, que são médicos hoje, pessoas que saíram do nada. Quem limita somos nós mesmos. A gente tem a opção de ficar preso ou de expandir. Mas é uma decisão. Para de ficar olhando para o outro. O outro não te define. Quem te define é Deus. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso, você não é uma aventura, você não nasceu sem propósito. Toda vida que nasce tem um propósito. Tem um propósito. Se você começar a se olhar um pouco para o seu interior, o que você carrega dentro de você, você não pararia para ninguém, por ninguém. Mas você prosseguiria para o alvo. Você avançaria. Isso é um fator determinante para quem quer crescer em Deus, sabe? Para quem vê o seu valor em Deus. Seu valor não foi pago por nada desse mundo. Precisou Deus enviar o seu filho. E o seu filho esvaziar-se de toda a sua glória. E se tornar ser humano como eu e você. E entregar a sua vida na cruz do Calvário. Derramar até a última gota de sangue. Para demonstrar esse amor. Seu resgate você não foi resgatado por nenhuma moeda desse mundo. Você foi resgatado a preço de sangue, de vida. Que você enxergue seu valor no dia de hoje. Que você enxergue quem você é em Deus no dia de hoje. E que você viva inteiro no presente.
e que você veja um futuro que Deus tem para você. Aquilo que você nunca pensou, nunca imaginou, é o que Deus tem preparado para você. Olha que tem gente que consegue pensar coisas grandes para si, hein? E Deus ainda fala, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Maiores. Porque nossos pensamentos sempre têm uma limitação. Para Deus não tem limitação. Olha o universo. O universo cabe nas mãos de Deus. Tá? Tem um dia... Nossa, como que eu queria assim que você visse seu valor. Como que eu queria que hoje você focasse em você. Você olhasse no espelho, nos seus olhos e focasse em você. E visse quão maravilhoso é o ser humano que você é. O valor que você carrega. Tenha um dia abençoado. Vamos orar agora. Eu já falando um dia abençoado, já finalizando. Já pensou se grande parte... A gente não pode querer a totalidade, porque é só Deus, né? Imagina todo mundo curado, restaurado, sem carregar mágoas num país. Mas como nós somos falhos, que imagine se grande parte da população olhasse para si. Isso melhoraria o ambiente familiar, evitaria brigas, isso melhoraria na produção, porque você ia ver pessoas estudando, se capacitando, criando novas alternativas, querendo viver o melhor, que consequentemente impactaria na economia, sabe? É um ciclo de crescimento. Olha o impacto que pode trazer a nossa cura, a nossa restauração. Nós vemos o nosso valor que Deus tem para nós. Então, que sejamos uma nação curada, que sejamos uma nação que não seja influenciado por fatores e que a gente não se deixe ser levado. Bom dia, Si. Si, tô terminando aqui, agora eu vou orar. Depois volta aqui, eu cantei uma música do Diante do Trono. E Deus, Ele tem coisas incríveis para nós, se nós olhássemos para o nosso real valor, cada um. Imagine os jovens, os adolescentes. Ia ser incrível. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, o seu amor é tão grande por nossas vidas, que fatores que aconteceram conosco, pessoas que nos machucaram, não determina quem nós somos, não determina a nossa identidade, mas o que determina a nossa identidade é o que o Senhor diz sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, para que o Senhor venha derramar cura, para que o Senhor venha derramar plenitude, para que o Senhor venha derramar a Sua presença, porque a Sua presença é tudo do que precisamos. Deus, eu coloco diante de Ti todo o território brasileiro, todas as áreas, Senhor. Visita, Senhor, as casas, visita as vidas, visita, Senhor, cada canto desse país. Aquele coração triste, visita aquele coração amargurado, pessoas que não têm mais expectativas, pessoas que não conseguem viver totalmente no presente, porque a sua vida está focada no que aconteceu, pessoas que não conseguem viver, Senhor, imaginar um futuro certo, um futuro cheio de esperança, um futuro cheio de paz, um futuro cheio da sua presença, um futuro alegre. Tem pessoas que não conseguem se visualizar felizes, Deus, devido aos pesos de acontecimentos. Mas, Senhor, que nós venhamos entender que se a gente ficar pensando no passado, nós vamos estar revivendo ele todos os dias e não vamos estar nos permitindo viver o novo. Senhor, abre as portas do céu sobre a nossa nação.
para que o passado fique no passado e que cada indivíduo dessa população que faz parte do Brasil, Senhor, seja tocado por Ti e tenha consciência de viver no presente, idealizando um futuro cheio de esperança e paz e confiando em Ti, porque aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração, é o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, e os Seus pensamentos são maiores do que os nossos. O que o Senhor pensa sobre nós é bem melhor. Nós nem sabemos o que o Senhor pensa sobre nós, porque nós somos limitados. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, abre a nossa mente, e que a gente venha viver em inteireza contigo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, um dia cheio da presença de Deus, e que essa semana seja assim.